Saudações decolores! É com grande satisfação e alegria que iremos iniciar o nosso primeiro encontro de aprofundamento. Eu me chamo Diogo Eduardo e sou o atual representante do Grupo Executivo Regional do Nordeste 2. E nesse primeiro momento, eu dou as boas-vindas a você, coordenador de GED, e a você, representante, em que assumiu essa função tão sublime, para o nosso movimento e para, por que não dizer, para a nossa igreja. Fiz o cursinho em 2015 e de lá para cá eu venho atuando, nas tarefas do movimento, sendo igreja, nos diversos ambientes. E esse primeiro contato que eu estou tendo com você, representante, é justamente para que a gente possa buscar o fundamento do MCC, o fundamento do carisma, através da raiz. Ser igreja em tempos de pandemia não é nada fácil. Entra mais o comodismo do que em si a ação transformadora. E nisso, gostaríamos de partilhar, gostaríamos de ter esse contato próximo, mas justamente no âmbito virtual é que Deus deseja que cada um de nós possamos nos doar um pouquinho, ali naquele momento em que a gente vai evangelizar. E essa igreja doméstica, que se tornou o nosso presente momento, faz com que nós, jovens, tenhamos mais fervor, buscar mais de nós, para que possamos evangelizar, para que possamos sair, para que possamos prosseguir na missão de Cristo. Como humanos, podemos perceber que muitas das vezes nós deixamos a desejar, nós fraquejamos, nessa missão de Cristo. E daí vem o seguinte questionamento para você e para mim, jovem: quem realmente você é? Quem realmente você é quando alguém não está olhando para você? Quem é Diogo na escola, na faculdade? Quem é Diogo na família? Quem é o Diogo no movimento de cursilho? Quem é o Diogo com os amigos? E quem é o Diogo individualmente? Faça essa pergunta para si, agora, nesse exato momento. E quantos momentos nós soltamos as rédeas das nossas fantasias? Nós deixamos levar aquele eu que muitas das vezes não é favorável. Não é favorável para o momento de Deus, não é favorável para o momento em que estamos exercendo essa tal inquietação que há em nós. É como eu costumo dizer cursilistas antigos: gentileza, não é a mesma coisa que gentileza. Então devemos frisar justamente nesse âmbito em que nós estamos vivendo. E é nesse encontro, meu irmão e minha irmã, que a representação ela fala mais alto. E iremos entender um pouquinho a partir de agora, Então, fique à vontade, para fazer anotação, para que esse encontro ele possa ressurgir na sua vida da melhor forma possível. Decolores, viva a vida! Decolores Juventude do Regional Nordeste 2, sejam bem-vindos a este aprofundamento online, onde nós iremos refletir um pouco sobre liderança jovem e a nossa importância enquanto jovens no movimento de cursilho de cristandade. Antes de iniciar, gostaria de convidar você a invocarmos juntos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos.
Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos que compõem o Regional Nordeste 2, tratar o tema de liderança jovem é pensar no que o Concílio de Cristandade prega durante todo esse tempo. Se nós formos olhar lá para trás, o Concílio nasceu da força jovem, quando existia a Juventude da Ação Católica Espanhola, naquele tempo denominado JACE, onde 80.000 jovens peregrinavam rumo a Santiago de Compostela. Ou seja, os jovens estavam inconformados com o contexto atual. Eles precisavam fermentar, eles sentiram a necessidade de fermentar de evangelho os seus ambientes e mudar aquela realidade. Ser líder é estar à frente. Não estar à frente como forma de poderio, mas estar à frente abrindo caminhos, auxiliando outras pessoas a encontrar o caminho. Esse caminho que um dia nós encontramos através do nosso encontro único, intransferível e particular com o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o nosso concílio de 3 dias. Para a gente entender a nossa importância no movimento de concílio de cristandade, nós precisamos fazer um breve exame de consciência. Mas como podemos fazer esse exame de consciência? Precisamos olhar para nós mesmos, olhar para as nossas dificuldades, olhar para as nossas falhas, entender o quanto nós, jovens, somos pequenos, fracos e pecadores. Será que nós nos conhecemos? Será que nós estamos buscando nos conhecer cada vez mais? Será que nós estamos vivendo o nosso 4º dia de forma de entrega total ao nosso Senhor Jesus Cristo? Nós precisamos entender isso. Somos criaturas frágeis. Temos as nossas realidades que são diversas. Temos nossos trabalhos, nossas faculdades, nossas famílias. E cada um sabe a sua realidade. Cada jovem entende a sua realidade. Então, é importante que nós entendamos isso, que somos seres frágeis, fracos, pecadores. Não somos melhores nem piores do que ninguém aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, entendendo que nós somos fracos, nós entendemos que nós precisamos formar comunhão. O Senhor nos criou para que formássemos comunhão de irmãos. Nós não somos ilhas, não nascemos para viver isolados. Por isso que nós formamos esta comunhão de irmãos. E o movimento de concílio de cristandade nos propõe isso, ao formarmos uma grande família de irmãos que estão em oração, que estão em peregrinação, que estão em busca de mudança, que estão em missão, fermentando os ambientes de evangelho. E o movimento, o próprio nome movimento já nos diz isso. Nós estamos em movimento. E aí, formando a comunhão, sobretudo iremos entender que não vivemos longe de Deus. Não podemos estar longe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, onde nós estamos? Se não podemos viver longe do Cristo, onde nós estamos? Hoje, nesse tempo de pandemia, nesses tempos tão difíceis, onde nós nos encontramos? Será que eu, enquanto jovem, concilista, representante jovem, coordenador, líder, estou entendendo onde eu estou e qual é o meu papel?
E a gente faz uma reflexão antes do cursilho de cristandade, onde eu estava, quem eu era, antes de me encontrar com o nosso Senhor Jesus, antes de ter esse encontro único, intransferível, íntimo, face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vê novamente como nós somos frágeis. E aí a gente pergunta, mas por que eu escolhi o cursilho? Por que eu fui para o cursilho? Por que eu escolhi o cursilho? E a gente olha justamente lá para trás e diz, não fui eu que escolhi o cursilho, mas foi Deus que me escolheu para que eu tivesse no cursilho de cristandade. E aí a gente vai tomando a consciência, enquanto jovem, que a nossa missão é pesada, né? A nossa missão o fardo não é leve. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz isso, para que a gente persevere, para que a gente queira ir mais além, para que a gente abrace o quarto dia com entrega total. Então a gente entendendo isso, que foi Deus que nos chamou, a gente entende que não é autossuficiente e a gente quebra as nossas hipocrisias de querer fazer tudo só, de querer ser o primeiro, de querer estar à frente. O líder, sobretudo, é aquele que serve. É aquele que serve por primeiro, para que os outros possam entender o sentido do serviço. E enquanto representantes jovens, é essa ideia que nós precisamos ter de estar a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, através do movimento, através das ações da nossa igreja, através de tudo aquilo que Ele nos ensina. Então, precisamos tomar consciência de que o nosso papel, enquanto jovens, ele é muito longo, né? Ele não existe um prazo. A nossa força, o nosso Senhor pede que nós nos esforcemos sempre para ser melhor. E através desse olhar que nós fazemos sobre nós, que nós podemos entender onde nós podemos melhorar, onde eu posso estar me doando mais para o cursilho, para o meu GED, para o meu setor, para o meu regional. Repito que estamos passando por tempos difíceis, mas sempre é uma forma de inovar. E isso é muito cobrado de nós, por sermos jovens, por termos a capacidade de reorganizar, de se adaptar a tudo. Então é aí que nós precisamos mostrar a nossa força. Onde eu posso ser melhor para o meu GED? Onde eu posso ser melhor para o meu setor, para o meu regional? O que é que eu posso fazer de melhor para o meu grupo? Onde eu posso estar tentando modificar a mim mesmo, em primeiro lugar, segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu possa mudar a realidade dos meus ambientes, fermentando cada vez mais de Evangelho. Então, neste aprofundamento, nós precisamos ter em mente uma frase muito bonita do nosso querido São João Paulo II, que diz: jovens, não tenham medo de ser santos. E é justamente essa santidade que o nosso Senhor Jesus Cristo quer de nós. Nós estamos em busca dessa santidade, e para que a gente alcance ela, a gente precisa perseverar. A gente precisa perseverar, entender que não vivemos longe de Deus, que a nossa juventude é um presente dado por Deus para que possamos servir aos demais. Que nós nos coloquemos, meus irmãos, ao serviço do nosso movimento de cursilho, ao irmão que sofre, ao irmão que precisa, ao irmão que necessita que a semente caia em seu coração para que aquele solo possa ser fértil. Então, é olhar para São Paulo apóstolo também e ver como ele foi um desbravador da fé. Um homem que, cheio do Espírito Santo, não temeu em evangelizar a todos os povos que precisavam. Soube viver o seu quarto dia até o fim. Soube aproveitar
as benesses do seu quarto dia, né? Sofreu dificuldades, mas perseverou, né? Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então é isso que nós jovens precisamos entender enquanto cursilistas. Olhar para Santiago de Compostela e entender que a nossa missão é sempre essa, de estar em saída, como diz o Papa Francisco no Evangelii Gaudium, estar em saída. Então estar em saída é a missão do jovem cursilista. Que a gente possa entender isso. Precisamos estar perto de Cristo, entendê-lo, sentir o seu amor cada vez mais, se reabastecer dele e levar esse amor que nós sentimos um dia para todos aqueles que precisam e necessitam. Que tenhamos força na caminhada, que tenhamos força para anunciar Cristo cada vez mais, seja no nosso regional, seja na nossa casa, seja nos nossos grupos, nos nossos GEDs, seja por onde for. Espalhar o bom odor de Cristo é a nossa missão de jovem concilista. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que saudade, não é mesmo? Daquele cursilho de 3 dias em que a gente para um pouquinho para olhar para nós mesmos. Seja no fazer o cursilho, ou seja no servir no cursilho. Esse olhar para si mesmo, como o Eberton acabou de nos demonstrar, né, de nos fazer voltar para nós mesmos, é justamente nessa clareza em que nós entendemos que o cursilho ele deve ser presente na nossa vida cotidiana. E a importância de usar o guia do peregrino, né, nos faz justamente entender claramente esse sentido, né? Entender que a oração vai muito além do que um simples Pai Nosso e uma Ave Maria. Nós representantes aprendemos, né, naquela mensagenzinha, o que é oração? É diálogo com Deus. E esse diálogo só se torna firme e favorável quando nós permanecemos nessa oração, nesse diálogo, nesse contato íntimo com o Pai. Saudações decolores, queridos amigos cursilistas do GER Nordeste 2. Que bom poder falar com cada um de vocês que estão aí nesse aprofundamento para jovens lideranças dentro do MCC. Não sei se todos me conhecem, mas meu nome é Vinícius, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Estou apenas um pouquinho distante aí de vocês e tenho uma função de representar os jovens cursilistas da macro-região Sudeste. Vocês estão aí na macro-região Nordeste, mas além de representar os jovens da macro-região Sudeste, também represento os jovens cursilistas no Grupo Executivo Nacional. E hoje nós estamos aqui presente virtualmente. Infelizmente a gente não pode estar aí junto para poder abraçar com todo o carinho que nós cursilistas temos, prezamos, né, uns pelos outros, mas diante dessa pandemia é o que nós temos e louvemos a Deus por isso. Com tudo dai graças ao Senhor. E aí, falando um pouquinho sobre essa liderança jovem dentro do movimento, nós não teríamos um exemplo melhor para começar de líder do que o próprio Jesus Cristo. Por isso, eu separei alguns versículos aqui do Evangelho de João para que nós pudéssemos refletir um pouco. Esses versículos que eu vou ler estão em João, no capítulo 13, versículos 12 a 17. O 12 é a continuidade do lava-pés. Vocês vão ver aqui agora. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes, isso Jesus, né? Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado
é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes sob condição de as praticardes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então eu gostaria de destacar aqui alguns versículos, alguns trechos deste evangelho que para nós é um grande exemplo de liderança, mas mais do que liderança, de uma liderança cristã. Primeiro, a gente vê que o Mestre e o Senhor, que o próprio Jesus Cristo, ele primeiro fez, para depois ele falar. Primeiro ele deu o exemplo, e ele fala, eu vos dei o exemplo para que vós façais o mesmo. Isso é um momento muito rico, é um ponto muito importante para nós como líderes cristãos. Porque muitas vezes nós somos bons para faça isso, faça aquilo, agora você faça isso. E na verdade acaba que o líder mesmo não faz nada. E uma vez eu li numa rede social que um bom líder não é aquele que trabalha por 10, mas é aquele que faz 10 trabalhar. Só que também não é sair falando, faça, e fazer esses 10 trabalhar. Mas primeiro é preciso que seja dado o exemplo. E Jesus, durante toda a sua vida, ele nos deu esse exemplo do que é ser líder. E ele deixa nessa parte final uma marca muito forte sobre a liderança cristã. Nós não estamos aqui para servir, para sermos servidos, mas pelo contrário, nós estamos aqui para servir. E primeiro isso foi feito por Jesus, para depois ele continuar e falar para os seus discípulos, os apóstolos, para que eles também façam o mesmo. E aí ele vem e diz aos seus discípulos que assim como ele vos lavou os pés, que eles também lavem os pés dos demais. E deixa para nós, então, essa grande lição. Assim como um dia nossos pés foram lavados, nós agora também temos a responsabilidade de lavar os pés dos nossos irmãos. Se lá no cursilho nós sentimos que os nossos pés foram lavados, e eu não quero dizer aqui de maneira física, como está escrito no Evangelho, de alguém pegar um balde de água e derramar água nos nossos pés para depois secar. Não, estou falando de serviço. E no nosso cursilho, quando nós fizemos o cursilho, havia toda uma equipe lá que estava a serviço de Cristo. E que tudo eles fizeram para nós, para que depois, quando nós saíssemos do nosso cursilho, para que nós também fizéssemos os mesmos. Só que não somente dentro do cursilho, não somente em 3 ou 2 dias, mas durante toda a nossa vida, durante todo o nosso quarto dia. E isso consiste esse nosso sentido de continuar caminhando, de continuar vivenciando o nosso quarto dia, de estar a serviço dos demais. Então, Jesus deixa bem claro que assim como ele lavou os pés dos discípulos, agora ele também espera que os discípulos lavem os pés dos demais. E aí ele deixa uma marca característica para como ele deseja a sua igreja. Ele quer uma igreja que seja ela servidora. E aí ele ainda fala assim, o servo não é maior do que o seu senhor. Isso é muito importante. Eu vejo, por exemplo, dentro dos cursilhos, quando a gente vai lá e fala assim, a minha mensagem é de sentido da vida. Qual que é a sua mensagem? Já a minha mensagem é do cristão comprometido. E muitas vezes a gente nos confunde como se nós fôssemos a mensagem, como se a mensagem fosse nossa e não como se nós fôssemos os mensageiros. Isso também é o nosso quarto dia. Nós não somos a mensagem não é proprietária nossa. Nós temos uma missão de sermos mensageiros. Mensageiros com palavras, mas, sobretudo, mensageiros com a nossa vida. É isso o método querigmático, vivencial, testemunhal que a gente tem dentro do movimento. De poder fazer esse anúncio explícito de Jesus Cristo, não com palavras, com as nossas bocas, mas com as nossas vidas. Que as pessoas que caminham conosco, que estão conosco em nossos ambientes, eles possam enxergar o próprio Cristo em nós. Daí, algo bem importante de destacarmos. Nós não somos maiores que o nosso Mestre e Senhor. Nós somos menores. Então é importante que nós nos diminuamos,
como lideranças, para que nós não apresentemos a nós mesmos, mas apresentemos àquele que deu sentido à nossa vida. Daí, a gente tem até uma frase que está no livro Ideias Fundamentais, que nós somos chamados a sermos amigos das pessoas para fazê-las amigas de Deus. Entendam que então esse processo de evangelização, ele começa com a gente cativar os demais, mas ele não para na gente. É preciso completar, é preciso fazer com que essas pessoas também sejam amigas de Deus. Então nós, como jovens líderes, a gente tem esse compromisso de, assim como o Senhor nos lavou os pés, lavarmos os pés dos demais, mas não apresentando a nós mesmos, apresentando a Jesus Cristo, Ele que é o nosso Mestre e Senhor. E Jesus ainda completa assim: sereis felizes sob a condição de as praticardes. Aquela felicidade que todos nós estamos sempre buscando, inclusive quando a gente pratica algumas ações erradas, a gente as pratica porque a gente acha assim, eu vou lá naquela festa que vai ter umas coisas bem pesadas lá, mas eu vou lá porque lá vou me sentir feliz. Então, todos nós estamos à procura da felicidade. Jesus nos deixa então claro como é que nós vamos encontrar essa felicidade. Então ele nos confia uma missão porque ele sabe que é nessa missão, essa missão de anunciar a Cristo, de sermos esses jovens líderes, que nós encontraremos essa felicidade que é tão almejada por mim, que é tão almejada por você. Portanto, vejam bem, uma conclusão que nós podemos chegar. Esses serviços que nós executamos como jovens líderes, ele vai nos conduzir à felicidade. É claro que o caminho tem cruzes. Foi assim com Jesus e assim também será conosco. Mas ele nos conduz à felicidade. E aí, eu gostaria de falar com vocês um segundo ponto. Então, primeiro ponto, nós refletimos um pouco sobre a liderança de Jesus. Aquele que deu o exemplo, enviou seus discípulos, deixou bem claro que nós não somos maior do que o Senhor e que seremos felizes se praticarmos esses ensinamentos dele. Aí vamos para esse segundo ponto do representante jovem dentro do MCC. E eu gostaria de pensar assim o seguinte: não sei se você está me escutando, se você é o representante jovem diocesano, se você é um representante jovem regional, se você é o representante jovem da macro, se você é representante jovem do setor, ou se você nem é representante jovem, mas você é um jovem, e um jovem que está a serviço de Cristo. Gostaria que vocês primeiro pensassem o seguinte: antes de representar alguém, vocês foram representados. E como foi a experiência, ou como é a experiência de ser representado por alguém? Quando você olha essa pessoa que está lá te representando, o que você sente a partir dela? Essa pessoa te motivava ou te motiva? Essa pessoa é um exemplo para você? É alguém que você gostaria de seguir, de andar os mesmos passos que ela? Ou às vezes você meio que sentia vergonha, ou assim, nossa, fulano não condiz com a postura dele. E isso a gente é ótimo para falar, né? Porque para a gente pegar assim e criticar os outros, eu falo por mim também, nós somos muito bons. Então, lhe pergunto, antes de falarmos de nós como representantes, como era para você ser representado por alguém? Eu lembro que quando eu assumi a função de representante jovem do GEM, existia uma pessoa que já estava antes de mim, que é a Jaqueline, lá do GER Centro-Oeste. E a Jaqueline era uma referência muito grande para mim, porque ela morava no interior do Goiás, e aí ela tinha que dar, acho que umas 8 horas de ônibus até a capital, Goiânia, para em Goiânia conseguir pegar um avião para ir ao lugar que ela tinha que ir. E aí voltava, ia para esse avião, andava mais 8 horas de ônibus para chegar na sua casa e no outro dia, cedinho, já trabalhar. Então era uma pessoa que eu tenho uma estima enorme e é uma grande referência para mim.
Então, quando eu assumi a função que antes era ocupada por ela, me ficou uma responsabilidade muito grande. Tipo assim, meu Deus, porque o Senhor me escolheu. Isso aí é difícil demais para mim. Como que eu vou manter o nível que antes era tido pela Jaqueline? Então, muitas vezes, nós temos experiências muito positivas com as pessoas que nos representavam ou que ainda nos representam, mas também há algumas experiências que são negativas, isso nós não podemos negar. E aí, beleza. Ao momento, vocês eram representados ou ainda são representados. E chega algum momento decisivo em que vocês são chamados a ser esses representantes jovens, líderes cursilistas. Primeiro, precisamos entender essa dimensão do chamado. Antes de escolhermos a Cristo, primeiro Cristo nos escolheu. Então, se você hoje exerce alguma função de liderança dentro do MCC, dentro dos seus ambientes, aonde quer que seja, primeiro tenha a certeza absoluta que foi o próprio Jesus Cristo quem te escolheu. Ele quis contar com você. E a ti ele deu uma missão. E toda missão, ela requer compromisso, requer dedicação, requer tempo. E aí é aquilo que é sempre válido a gente lembrar, aquela frase meio clichê, mas muito real, que tempo é questão de preferência. Quais são as suas preferências hoje, como jovem líder? As coisas do movimento, as coisas de Deus, estão em segunda, terceira opção ou estão em primeira? Gostaria até de contar um pouco da minha experiência. Quando eu fui assumindo algumas responsabilidades dentro do movimento de cursídios, primeiro eu fui representante jovem regional, diocesano, depois representante jovem regional, sempre colocava como prioridade número 1 aquilo que eu tinha que fazer dentro do movimento, porque eu sei que eu estava fazendo a Cristo. Nossa, enquanto a gente está nessa caminhada, ó, a gente leva cada uma, mas a gente não desiste porque não é por mim, não é para inflar o meu ego, mas eu faço porque Cristo quis contar comigo. E aí, eu lembro que eu tinha algumas provas, alguns trabalhos para entregar, e eu sempre pensava assim, nossa, eu vou fazer isso aqui, e eu vou terminar e logo começo a estudar para essa prova, começo a fazer esse trabalho. E foram assim os 5 anos da minha faculdade e meus 2 anos de mestrado. Nossa, gente, vocês não têm noção tanto que foi difícil poder conciliar tudo. Mas eu concluí o meu mestrado e a minha graduação sem nunca ter tido nenhuma reprovação. E eu posso afirmar para vocês que realmente quando nós colocamos Deus como prioridade, como nosso plano A, como nossa meta número 1, as coisas todas vão se encaminhando e vão dando certo. E aí vocês receberam esse compromisso que exige de cada um de nós muita dedicação. E agora eu quero perguntar para vocês o seguinte: sinta que um dia vocês foram representados e que agora Deus convida vocês, dá a vocês essa missão, qual é o tipo de representante que você quer ser? Você quer ser um representante que muitas vezes as pessoas vão ficar contando os dias, as horas para a próxima eleição para poder trocar? Ou você quer ser um representante que quando você for deixar a função, as pessoas vão sentir saudades? Eu lembro que quando na último encontro da Macro Região Sudeste, eu tive a oportunidade de me candidatar novamente como representante, eu fiquei muito pensando, muito dividido se eu iria querer assumir esses 3 anos. E agora que eu concluí tanto meu mestrado quanto a minha dissertação de mestrado, eu vejo que chega um momento muito decisivo na minha vida que eu preciso focar bastante no meu profissional. E aí, além de ter assumido também outras missões dentro da igreja, inclusive dentro da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB, onde eu participo da Pastoral Juvenil Nacional, eu pensei assim, agora acho que vai ser importante eu tirar o pé um pouco, porque eu não quero chegar daqui 3 anos
e ser aquele jovem que os outros estão doidos para eu acabar esse mandato. Mas eu terminei esses 3 anos com uma consciência muito tranquila. Eu tenho terminado esses 3 anos com uma consciência muito tranquila de que tudo aquilo que eu podia ter feito, eu fiz. Que eu respondi afirmativamente com a minha vida, não somente com palavras, o sim que eu confiei a Cristo. E aí, voltando à pergunta, como vocês querem representar? Qual tipo de representante jovem vocês querem ser? Vocês querem ser líderes cristãos ou não? Vocês querem continuar apresentando Jesus Cristo, continuar fazendo com que as pessoas vivam um processo de conversão que vai ser ajudado pelo seu próprio processo de conversão? Você quer ser um líder cristão? Para isso, a gente precisa renunciar a outras coisas. Porque para um cristão, algumas coisas não são compatíveis com as outras. E aí é preciso a gente dizer não a umas para dizer sim a outras. Isso não só como representante jovem, mas como cristãos. O próprio Jesus que nos disse: eu vos envio ao mundo, mas vós não sois do mundo. Como líder cristão, vocês querem apresentar a Jesus Cristo ou vocês querem apresentar outras coisas? Qual é a imagem que vocês querem passar aos jovens que hoje vocês representam? E isso inclui o nosso compromisso, as nossas responsabilidades com as coisas do movimento, com as coisas da igreja. Isso inclui também aquilo que a gente posta ou deixa de postar nas nossas redes sociais. Vai incluir, então, toda a nossa vida. A gente é chamado a todo momento a ser exemplo para os demais. E o movimento de Cursíveis necessita muito de jovens que sejam verdadeiramente líderes. E isso nós estamos confiando em cada um de vocês, assim como também é confiado a mim. O que eu estou falando para vocês, tudo também vale para mim. O MCC possui como um carisma a fermentação evangélica dos ambientes. Queremos então jovens que possam ajudar a fazer com que os nossos evangelhos sejam, os nossos ambientes, seja fermentado de evangelho. E para isso, nós precisamos de pessoas que não se omitam. Até porque é bom a gente lembrar que omissão é um dos pecados. Precisamos de profetas. Precisamos de pessoas, de profetas, que façam mais do que falem. Profecia, muito mais do que anunciar com a boca, é anunciar com a vida. O reino de Deus, para acontecer na nossa realidade, precisa primeiro começar a acontecer dentro de nós. E à medida que a gente vai entendendo essa dinâmica do reino de Deus, como muitas vezes um grão de mostarda, pequenas ações que nós fazemos, ou que nós damos o valor realmente para esse reino de Deus, a gente vai se comprometendo cada vez mais com a evangelização dos nossos ambientes e fazendo e desejando ardentemente que esse reino de Deus também seja realidade nos lugares em que nós estamos. Portanto, precisamos de vocês, representantes jovens, que vocês sejam essas lideranças que possam motivar a todas as pessoas que hoje vocês representam. Eu gostaria de contar um pouco melhor da minha experiência como representante jovem dentro do movimento de Cursílios. Comecei em 2012, fiz o 6º Cursílio para jovens da Diocese de Sete Lagoas. Assim, quando eu fiz o cursílio, lá em Sete Lagoas, eu já morava aqui em Uberlândia, mas eu nunca tinha ouvido falar desse cursílio. Nem sabia que existia esse movimento. E eu havia mudado para Uberlândia em 2004, fiz o cursílio em 2012. Mas mudei aqui com meus pais, mas toda a minha família paterna, meus tios e meus primos permaneceram em Sete Lagoas. Então, dava férias, eu ia para lá e ficava na casa da minha madrinha de batismo. E ela é uma cursilista muito ativa dentro do GED. E aí ela coordenaria o próximo cursilho para jovens e me convidou para fazer esse cursilho. E eu fiquei assim, fazendo aquele doce que a gente sempre faz. Falei assim, vamos ver, não sei se vai dar certo. E sei que no final deu certo. Chegou a data do cursilho, eu estava lá em Sete Lagoas. E assim que acabou o cursilho, eu voltei a Uberlândia
E aqui eu havia conseguido alguns contatos de cursilistas que foram muito importantes para mim, onde eu fui dando continuidade no meu quarto dia. E aí, quando eu cheguei aqui em Uberlândia, havia acabado de realizar o 15º cursilho para jovens. E no primeiro encontro, então depois desse cursilho, né, é o meu primeiro encontro desses outros meninos, um monte de gente, assim como acontece em todos os jets, primeiro encontro depois do cursilho, bomba, e aí logo depois os jovens todos foram se afastando, e aí eu pensei assim, não, eu quero continuar, vamos permanecer firme. E assim eu fui continuando, e algo foi me incomodando de pensar assim, eu vi a realidade lá de Sete Lagoas e pensava, nossa, que tanto de jovem no movimento, e aqui, lá o sexto, aqui o 15º, ninguém, preciso fazer alguma coisa. Voltei para Sete Lagoas no final do ano e fui conversar com a representante jovem do cursilho de lá, do GED de lá. E ela me passou várias dicas e eu fiquei muito empolgado, né? Não, vamos lá, vou chegar aqui no meu GED de volta, no GED Berlândia, e vou motivar esses encontros para os jovens cursilistas. Aí eu até pensei assim, vou conversar com a Ione, com uma pessoa que vai me ajudar muito. E assim que eu fui chegando assim, que eu encontrei a Ione, eu já falei assim, Ione, eu tenho uma coisa para falar com você. Aí ela falou, e eu também tenho. E antes de eu falar o que era, ela veio me falar, ela falou assim, Vinícius, a gente está precisando de movimentar os jovens, eu preciso da sua ajuda para fazer isso. Aí eu fiquei assim, Ione, mas era exatamente isso que eu ia falar com você. Eu também ia te pedir essa ajuda. Daí a gente foi começando a se articular. Aí no primeiro encontro que a gente marcou, pro início do ano seguinte, um monte de jovens. No outro segundo, a metade. No terceiro, só ladeira abaixo. Mas a gente foi conduzindo e foi sempre lutando com muita persistência para que, às vezes, por mais que fossem 2, 3, 4, 5 pessoas no nosso encontro, por mais que nós realizássemos esse encontro. E aí, como era 3 quilos no movimento, o coordenador do GED, ele nem queria confiar em mim a função de representante jovem, até porque nem tinha. Aí ele foi convidar um outro, e esse outro não aceitou, ou seja, não tem tu, vai tu mesmo. Aí acabou ficando para mim. E assim, desde esse começo, sempre fui me comprometendo muito dentro do movimento. Aí depois, não tínhamos um representante jovem regional, e aí me convidaram para que eu pudesse assumir essa função. Aliás, não me convidaram não, para ser sincero, foi assim. Foi no Tem Tu, Vai Tu Mesmo. Tinha um tanto de jovem lá no GER. Ninguém queria, ninguém podia. Sobrou eu, aí, então vamos você. E eu fui com muita alegria, me dedicando. E aí depois eu me retornei representante jovem da macro-região. Aí já não foi, aí não foi mais o Não Tem Tu, Vai Tu Mesmo. Aí não, aí tinha a votação. Fomos eu e um outro menino. Eu acabei sendo o mais votado e assumi como representante jovem macro-regional e também como representante jovem nacional. Se vocês não sabem muito bem, depois peçam aí para alguém explicar como que funciona a escolha do... Aliás, vamos lá. Dentre os 5 representantes das macro-regiões, um deles é escolhido para ser representante jovem nacional. Daí a gente tinha esses 5 representantes jovens das macro-regiões e me convidaram para ser também representante jovem nacional. E sempre foi uma dedicação muito grande ao movimento de cursilhos e principalmente pensando assim, o que eu quero que os outros vejam em mim. Um jovem líder comprometido com o Evangelho, comprometido com Jesus Cristo, ou alguém que eles estão doidos para que saia porque está desempenhando uma péssima missão. E gostaria de poder ler para vocês na Christus Vivit, que é essa exortação apostólica pós-sinodal, escrita pelo Papa Francisco, que houve em 2018, no número 138. O amor de Deus e a nossa relação com Cristo não nos privam de sonhar, não nos exigem que reduzamos nossos horizontes. Ao contrário, esse amor nos promove, nos estimula, nos lança a uma vida melhor e mais bonita. Então que nós não digamos nunca esse amor de Deus e a relação com Cristo, que não vai limitar os nossos horizontes, mas vai nos estimular
nos impulsionar a justamente a viver uma vida mais bonita. Aí vocês lembram que Jesus dizia: serei felizes sob a condição de praticar-los? Portanto, vocês escutaram um dia que Cristo conta contigo, e nós respondemos: e eu com a sua graça. Quero convidar você a ir atrás aí do seu crucifixo, e eu vou te dizer: Cristo conta contigo, e você na sua casa vai responder: e eu com a sua graça. Querido jovem cursilista, Cristo continua contando contigo. Abraço e decolores. Como é bom, né, a gente ver uma mensagem do representante do Nacional, entender que esse âmbito de evangelização é praticamente semelhante, né, só que em realidades diferentes. Mas, além do que o Vinícius falou, é bom também a gente entender a importância do jovem na caminhada com o GED. Porque a caminhada, ela não é só representar, ela não é só coordenar e ficar por isso mesmo, mas deve progredir, e para que ela progrida, devemos entender os direcionamentos que é dado pelo coordenador do GED, seguir nas escolas vivenciais, caminhar nessa experiência, nesse diálogo. Vimos que o cursilho surgiu com a juventude, que o cursilho saiu a peregrinar, que nós conseguimos pôr um pouquinho os pés no chão com relação ao carisma do movimento, né, em que muitas das vezes, muitos de nós jovens deixamos a desejar, seja na escola vivencial, seja na evangelização, seja nos núcleos, né, em pequenas comunidades de fé. Para que isso exista, né, existe um dos títulos de Papa Francisco, que dentre eles o Romanus Pontifici vai nos mostrar como é, nesse tempo em que estamos vivendo, em tempos de turbulações, como é esse buscar em águas mais profundas o que Deus quer de cada um de nós. É nesse buscar que iremos entender e compreender que a missão evangelizadora de Cristo, o ser igreja, vai muito mais do que representar. Vai ser de cada um de nós jovens olhar olho no olho, de cada um de nós ter essa linguagem jovem através do que Cristo quer. Aquilo que cada um de nós podemos oferecer para Deus. Então, nosso sim foi dado. Basta a cada um de nós agora seguir. E nesse segmento requer um pouco mais de esforço, de zelo. Ter zelo pelo movimento se faz necessário. Caminhar como Jesus também. Então, que nós possamos ter esse zelo e contato com o próximo, seja no ouvir, seja no falar, seja no agir, pois é através disso que o cursilista ele vai caminhar melhor. Bom, em nome do Grupo Executivo Regional Nordeste 2, agradeço a você, que se disponibilizou a parar um pouquinho, mas iremos nos reunir novamente em breve, tanto para nos conhecer um pouquinho, tanto para colocar ideias em dias e principalmente, mostrar o que a gente tem de melhor, pois o nosso movimento ele é um movimento eclesial que necessita disso, que necessita de nós, necessita desse nosso primeiro passo. No sim nós já demos, mas com a firmeza de jovens cursilistas que somos, nós podemos mais. Então, que em breve nós possamos partilhar verdadeiramente o propósito de Deus, e que futuramente, quando isso tudo passar, que a gente possa nos abraçar, que a gente possa vivenciar o nosso âmbito normal. Mas devemos entender que no tempo que estamos vivendo, devemos nos doar um pouquinho,
tornar o provisório como permanente, sem perder a eficácia de ser cristão. Então eu desejo para você uma excelente missão e que possamos juntos caminhar rumo aos céus. De colores, viva a vida.